Então bora lá, jovens. Com mais um vídeo do Geopolítica para Iniciantes, não se esqueça de deixar o like e seguir o canal. Hoje a gente vai destrinchar uma ameaça que, olha, deixou o Oriente Médio de cabelo em pé. Um plano militar dos Estados Unidos para simplesmente tomar a joia da coroa da economia do Irã. Pois é, a ameaça foi bem direta e atribuída ao então presidente Trump. O recado era claríssimo. Ou o Irã sentava para negociar, ou os Estados Unidos iam tomar o recurso mais valioso deles na marra. E o alvo principal era esse aí, a Ilha Cargue. E isso não foi só papo, não. Para botar pressão de verdade, um contingente de quase 8.000 soldados a mais foi mandado para a região. A gente está falando de fuzileiros navais, paraquedistas, a tropa de elite para missões de assalto. Tá, mas vamos entender isso direito. Com tanto lugar estratégico no Irã, por que focar o plano todo nessa ilhazinha que pouca gente ouviu falar? O que ela tem de tão especial? A resposta é simples, mas ao mesmo tempo brutal. A Ilha Cargue não é só importante, ela é literalmente a jugular da economia iraniana. É a peça mais crítica de infraestrutura para a sobrevivência financeira do país inteiro. Agora, para entender a dimensão disso, olha só esse gráfico. Ele diz tudo. Cerca de 90% de todas as exportações de petróleo bruto do Irã passam por esse único e minúsculo ponto no Golfo Pérsico. É uma vulnerabilidade imensa. E o que isso quer dizer na prática? Bom, estamos falando de uma capacidade de carregar até 1.600.000 barris de petróleo por dia. É uma operação gigantesca, de escala global, toda concentrada num pedacinho de terra. E para a gente ter uma ideia, a ilha tem uma população civil, é defendida pela Guarda Revolucionária, mas o pulo do gato está aqui, a localização dela, apenas 25 quilômetros da costa. Guardem esse número, porque ele vai ser a chave para entender o resto da história. Claro, o Irã sabe o tesouro que tem nas mãos e sabe que ele é vulnerável. Então é óbvio que eles não ficaram de braços cruzados, né? Vamos ver como eles se prepararam para defender o bem mais precioso deles. Eles montaram uma defesa em camadas bem parrudas, sabe? Tem mísseis antiaéreos portáteis, campos minados, armadilhas. Mas o maior perigo para qualquer um que tente invadir não está nem na ilha, está no continente. Pensa só, a capacidade de fazer chover fogo na ilha sem parar, com artilharia e foguetes. Beleza, então com essa defesa toda, como é que os americanos planejavam tomar a ilha? O plano deles era um assalto cirúrgico, dividido em 3 fases bem coordenadas. O plano se desenrola em 3 etapas. Primeiro, preparar o terreno. Segundo, a inserção das tropas de assalto. E terceiro, a limpeza e consolidação do controle. Vamos dar uma olhada em cada uma. A primeira fase é basicamente sobre ser o dono do céu. Antes de qualquer bota tocar o chão, a ideia era lançar um bombardeio massivo com tudo que é tipo de avião para limpar as defesas e garantir que nada do lado iraniano pudesse reagir pelo ar. Com o céu limpo, vem a fase 2, a chegada das tropas. E aqui não é nada de filme de Segunda Guerra com desembarque na praia, não. A estratégia era um assalto aéreo, super rápido, usando Ospreys e helicópteros para pousar direto nos pontos-chave e tomar tudo de uma vez. E por fim, a consolidação. Nesse ponto, a maior parte do trabalho sujo já foi feita. Seria uma operação de limpeza, coisa de horas, não de dias, para acabar com qualquer foco de resistência que tivesse sobrado. E é aqui que a coisa começa a ficar complicada de verdade. Chegamos no grande paradoxo dessa operação toda. Pensa comigo, a mesma força militar que é perfeita para tomar a ilha é, ao mesmo tempo, péssima para manter a ilha. Ou seja, ganhar a batalha não significa nem de longe ganhar a guerra. E essa avaliação aqui resume tudo perfeitamente. Uma coisa é tomar a ilha num ataque relâmpago. Outra, completamente diferente, é tentar segurar essa ilha enquanto o inimigo está ali, a só 25 quilômetros de distância, podendo te bombardear a qualquer momento. Lembrando, pessoal, deixa o like e se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer. E agora a gente entra no cenário de pesadelo. Vamos ver como essa vitória militar poderia, na verdade, virar uma derrota estratégica gigantesca. A invasão deixaria o Irã numa sinuca de bico terrível. Se eles contra-atacassem com tudo para expulsar os americanos, corriam risco de destruir o próprio patrimônio. Agora, se não fizessem nada, perderiam a principal fonte de dinheiro do país. E aí, o que fazer? E as respostas mais prováveis do Irã seriam todas para escalar o conflito. Eles poderiam, por exemplo, sabotar a própria ilha, começar a atacar a infraestrutura de energia de países vizinhos aliados dos Estados Unidos e, o principal, fechar de vez o Estreito de Hormuz, o que, no fim das contas, anularia todo o propósito da invasão. E o resultado final de tudo isso seria o pior possível. Soldados americanos presos numa ilha em ruínas, tomando bomba todo dia,
defendendo uma estrutura que talvez nem funcione mais, e com o Estreito de Hormuz, que era o verdadeiro prêmio, ainda fechado para o comércio mundial. Então, a grande questão que fica é essa: como uma vitória militar que, no papel, parece perfeita, pode se transformar na prática numa derrota estratégica retumbante? Por enquanto é isso. Não se esqueça de deixar o like e seguir o canal para não perder a próxima notícia sobre geopolítica mastigada de um jeito descomplicado para você. Falou, piazada!